Oi, todo mundo! Hoje eu acordei sentindo muita vontade de fazer um vídeo. Eu tive a ideia de tentar explicar de uma forma bem básica, fazendo um resumo de como funciona uma família com dinâmica narcisista. Então é o seguinte: imaginem uma mãe. Ela possui 2 filhos. Vamos imaginar que são 2 meninos. Poderia ser um menino e uma menina, poderia ser uma menina e um menino, poderia ser 2 meninas, mas no nosso exemplo, vamos imaginar que são 2 meninos, o A e o B. Esses 2 meninos estão brincando e a mãe está observando. Em um determinado momento, a criança A, ela agride a criança B. Não sei, vamos imaginar que a criança A deu um empurrão de forma gratuita, simplesmente sentiu vontade e empurrou o irmãozinho. A criança B começa a chorar, a mãe viu a cena, a criança B foi até a mãe e reclamou do irmãozinho, do irmão A. Bom, se fosse uma mãe com tendências empáticas, depois eu faria um vídeo explicando quem são os empatas, mas se fosse uma mãe com essa tendência, essa mãe ela ia fazer o normal, o básico, o esperado, ou seja, ela iria proteger a criança agredida e iria punir a criança agressora. Dessa forma, a criança agredida iria se sentir protegida e a criança que agrediu iria entender que não pode fazer essas coisas, que não pode machucar o outro, que os seus atos possuem consequência. Então a mãe ela iria criticar a criança A que empurrou e essa criança A ficaria de castigo ou algo assim. Isso seria o esperado para uma família saudável. Seria o esperado em uma sociedade saudável, seria o esperado em um mundo, com pessoas mentalmente saudáveis. O que seria esperado? Que o agredido fosse protegido e o agressor culpado. Mas em uma família com dinâmica narcisista, não é assim que acontece. Vamos imaginar que essa mãe do exemplo, ela na verdade é uma narcisista. A criança que foi agredida, a criança B, chega até a mãe chorando e reclamando. A mãe viu tudo, mas ao invés de fazer alguma coisa, ela simplesmente diz: "Ah, isso não foi nada, já passou, que besteira, volte a brincar." Ou seja, ela vai invalidar o sentimento da criança. Vai acontecer alguma coisa com a criança que agrediu? Não vai acontecer absolutamente nada. Esse episódio vai se repetir em outras situações. Ou seja, a criança A, como não aconteceu nada com ela, essa criança, esse menino do exemplo, ele em outras situações ele vai agredir o irmãozinho. E novamente a cena vai se repetir. A criança vai falar para a mãe e a mãe vai invalidar os sentimentos dessa criança. E não vai acontecer nada com a outra criança. A criança que foi prejudicada, o menino B, quando ele estiver em um ambiente social, ele pode acontecer dele falar para alguém, dizer: "Olha, o meu irmão, ele vive me batendo." O que a mãe vai fazer? Ela vai dizer: "Ah, é besteira, são briguinhas de irmão, é besteira, criança briga, é assim mesmo." Novamente vai invalidar essa criança. Quando os vizinhos ou as pessoas saírem de perto e essa mãe estiver com a criança, ela irá brigar com a criança B. Irá dizer: "Olha, você pare de falar isso da nossa família. Nossa família não é assim não, tá? Pare de dizer que na nossa família todo mundo briga. Pare de dizer essas coisas." Ou seja, a criança ela vai ser silenciada. Porque é isso que acontece numa família com dinâmica narcisista. O agressor é que é o protegido
E a vítima, ela é invalidada e ela é silenciada. Por que isso acontece? Os narcisistas, eles não possuem a capacidade, ou então é uma capacidade muito restrita, de se colocar no lugar do outro. Então, os narcisistas, eles nunca vão se colocar no lugar da vítima. Não é assim que a mente deles funciona. Eles sempre vão ficar do lado que é mais vantajoso para eles. E o lado mais vantajoso, mais conveniente, geralmente é o lado daqueles que os narcisistas consideram como mais forte. Então, os narcisistas, eles sempre vão ficar do lado do agressor, proteger o agressor, e irão deixar a vítima desprotegida, porque o lado do mais forte é o lado mais conveniente para os narcisistas, e também porque eles estão muito mais preocupados em manter a aparência do que em se preocupar com o sentimento dos envolvidos. A consequência é que o agressor, que ele é protegido, lembrando que essa agressão pode ser física, pode ser psicológica, pode ser sexual, o agressor, ele vai desenvolver dentro dele o abuso de poder. Como nada acontece com ele, ele vai amar aquele ambiente onde ele pode aprontar todas e não acontece nada, porque sempre vão passar a mão na cabeça dele. Agora, imagine a cabeça dessa vítima. Essa criança, ela vai crescer com dificuldade não vai desenvolver o sentimento de proteção, vai ter dificuldade de confiar. E não apenas isso. Digamos, essa criança, ela vai ou realmente ser silenciada em um ambiente assim mais social, vai ficar calada, não vai falar sobre isso, ou ao contrário, ela pode resistir, não querer esse silêncio, não querer entrar no jogo e sim, começar a falar e dizer, olha, meu irmão vive me batendo e tal, e falar os podres, né, que acontece atrás dos bastidores. A mãe e o filho agressor, eles irão se unir, eles se unem. Eu estou falando de uma família pequena, mas isso pode ser uma família grande. Eles vão se unir e vão dizer, não, ele é que não gosta da família, ele é um ingrato, a gente trata ele bem e ele faz isso, é desse jeito. Não, ele tem problemas, a gente vai levar ele pro psicólogo, pro psiquiatra, ele tem problemas e tal. O problema vai ser a vítima, né? Nunca vai ser os agressores e nem o narcisista. A mãe é narcisista e o irmão agressor, no caso, é narcisista perverso, né? E o que acontece? A vítima, ela é invalidada nos seus sentimentos, porque está sofrendo e ninguém dá a mínima para isso. Silenciada, porque querem calar a boca dessa criança, não pode falar nada, tem que manter as aparências da família perfeita. Mas se essa criança recusar isso, ela vai ser alvo. Essa criança que pode nem ser mais tão criança assim, já pode ser bem crescidinha. O alvo de toda a culpa vai sempre cair sobre aquela vítima, que no caso é o bode expiatório. Aquela vítima sofreu e ainda assim é o alvo da culpa. A culpa é você, o problema é você. Então, é isso que acontece em uma família com dinâmica narcisista. Mas vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas prestam muito mais atenção na aparência do que nos fatos. Porque se fôssemos realmente observadores, iríamos perceber que tem algo de errado ali naquela família. Mas as pessoas, elas estão mais preocupadas com si mesmas. Além do que eu já falei, essa criança que pode já não ser mais tão criança, ela cresce vendo o seu agressor impune. Ela cresce tendo que conviver com o seu agressor. Ela cresce com todo mundo querendo que ela trate bem o agressor. Então, imagine como é horrível essa sensação. E no final das contas, o agredido, né, a criança B, que já pode agora já ser mais adulto, é colocado nessa pessoa como toda a culpa sendo dele.
Vamos imaginar agora um caso mais grave. Um pai e uma mãe e uma filha. Essa menina chegou na adolescência, ou pode ser na infância também, enfim. E o pai, ele abusa sexualmente dessa menina. Isso é hediondo, tá, gente? É um monstro quem faz isso. A menina, ela fala para a mãe. O que uma mãe deveria fazer? Uma mãe com tendências empáticas, ela faria o que é esperado, ou seja, ela iria proteger a filha, iria punir o agressor, que é o pai. Não importa o quanto ela amasse esse homem, não importa o quanto ela é dependente desse homem. Poxa, a filha sofreu um abuso sexual. Uma mãe que é mãe iria proteger a filha, iria denunciar, iria se afastar, enfim, iria proteger. Mas isso não iria acontecer com uma mãe que tivesse tendências narcisistas. Por quê? Porque, como eu disse, todo narcisista fica do lado do agressor e deixa a vítima desprotegida. Todo narcisista fica do lado mais conveniente. Então, essa mãe, quando a filha chegasse até ela e contasse o que aconteceu, ela não iria fazer nada contra o marido. Ela ia fingir que nada aconteceu. Ela iria, na verdade, dizer para a filha não tocar nesse assunto, para a filha não envergonhar a família. O que ela iria fazer? Ela iria silenciar a filha. Como não aconteceu nada com o pai, vocês acham que ia ficar só uma vez? Não. Provavelmente, com certeza, iria acontecer de novo e de novo. E essa atitude hedionda poderia acontecer muitas vezes, porque a vítima ficou ali desprotegida. E o agressor, né? Uma vez eu ouvi uma frase, e eu gosto muito dessa frase, infelizmente ela é verdadeira. A frase é a seguinte: as pessoas são capazes de coisas terríveis quando acham que não serão punidas. Então, essa menina, ela iria crescer tendo esses abusos, sendo silenciada, invalidada, e se ela resolvesse tocar nesse assunto para alguém, gente, de uma forma monstruosa, é possível que a mãe e o pai se unissem para passar a imagem de que o problema é a filha. Sim, isso poderia acontecer, porque eles iriam se proteger. Isso é muito, repulsivo de imaginar. E iria dizer que a filha tem problemas, que a filha que não gosta da família, ia repetir a mesma situação. E no final das contas, ainda é bem possível que a mãe dissesse algo do tipo: mas você provocou? Ou, você deve ter se insinuado para ele. Aquelas roupas que você usava também. Enfim, iria colocar culpa na filha. É incrível. Em uma família com dinâmica narcisista, a vítima sofre todas as consequências de viver naquele ambiente. Punições físicas, psicológicas, sexuais, as 3 coisas, ou 1 ou 2, enfim. E no final das contas, a culpa pelo que aconteceu ainda é da vítima. E muitas vítimas não resistem a tudo isso e podem até fazer alguma besteira. Como é típico, né? Que no caso seria o suicídio. E eu volto a repetir. Na minha opinião, mais de 95% das pessoas que cometem suicídio têm narcisista pelo meio. Os narcisistas, eles ficam protegidos pela essa máscara social, por essa imagem social em que os narcisistas eles ficam se protegendo entre si e colocando toda a culpa em cima da vítima, que muitas vezes não aguenta a pressão e pode fazer uma besteira como, acabar com a própria vida ou alguma coisa do tipo. A não ser que as pessoas entendam essa dinâmica, se tornem mais observadoras
E fiquem do lado de quem precisa e não do lado mais conveniente. Nos dois exemplos, vemos que a mãe, ela é uma narcisista mais para o lado narcisista oculta. E já no primeiro exemplo, o irmão, e no segundo, o pai, eles são os narcisistas perversos, já que são os que causam, os que provocam atos maldosos, né? E, enfim, são os mais cruéis. E por hoje é só, eu já falei demais. Até a próxima. Tchau!